E aí, pré-universitário do QG, estão observando? Isso é um espelho plano. É o tipo de espelho que mais vocês têm em casa. No espelho plano, a imagem é virtual, direita e igual. Direita por quê? Porque você não está se vendo de cabeça para baixo. Eu não estou me vendo de cabeça para baixo. Virtual porque dá uma sensação de profundidade. A sensação que a gente tem é como se a imagem se formasse atrás ou por trás do espelho. Direita porque eu não estou de cabeça para baixo em relação à minha imagem. Ora, se eu estivesse plantando bananeira, eu iria aparecer de cabeça para baixo. Então não esquece isso. Espelho plano, a imagem é virtual, direita e igual. Agora, se você tiver um espelho esférico, você pode ter uma situação de ampliação. Presta atenção. Na garagem do edifício onde vocês moram, nas guaritas, nas lojas de conveniência, na traseira, na parte de alguns ônibus, eles têm uma imagem, eles têm um espelho esférico. Esse espelho é convexo, vai ter uma imagem virtual, direita e menor, ampliando o campo visual. Esse espelho que eu estou segurando é plano, mas eu posso mostrar que ele também tem um espelho esférico, só que não é um espelho convexo, é um espelho côncavo. Observe que no caso do espelho côncavo, a sensação que vocês têm é como se tivesse um zoom. Ou seja, a imagem aqui é virtual, direita e maior. Então, espelho côncavo, Beraldo, a imagem é sempre virtual, direita e maior? Não. A imagem só é virtual, direita e maior se o objeto, no caso eu, estiver entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Caso o objeto vá se afastando do espelho, a imagem deixa de ser virtual, direita e maior, e ela pode, de repente, se tornar uma imagem invertida. Ok? Veja só. Da mesma forma dos espelhos, você tem as lentes. As lentes divergentes, tipo uma lente chamada grande angular, o pessoal usa para aumentar o campo visual. Ao aumentar o campo visual, você vai ter imagens menores. Então não esquece, na lente divergente, você tem uma imagem de que tipo? Virtual, direita e menor. Um exemplo da lente divergente. Outra coisa, lente divergente, qual foi a dica que a gente viu em aula? Lente divergente, lente usada na correção de miopia. Então, quando você vê um míope, observe que ele vai estar usando uma lente dessa. Essa lente do míope faz com que o olho dele fique menor do que o tamanho normal do seu olho, porque a imagem é virtual, direita e menor. Observe que ela aumenta o campo visual, mas em compensação ela diminui o tamanho das imagens. Então, de novo, lente divergente, imagem virtual, direita e menor. Agora, o hipermétrope, você vai olhar para ele e vai ver um olhão. Por quê? Porque o hipermétrope vai ver que tipo de imagem. Depende da distância. Exemplo, o óculos que ele vai usar nessa distância. Então, você vai observar o olho do hipermétrope e ele vai parecer maior ou menor do que o tamanho original. Ah, ele vai ter um olho maior. Então, você vai ver o hipermétrope com olhão. Imagine se você tivesse um caso onde o cara tem miopia no olho e hipermetropia no outro. Já pensou? Você teria um olhão de um lado e um olhinho do outro. Então, não esqueça, a lente do hipermétrope é uma lente
convergente. Imagem. Que tipo de imagem? Virtual, direita e maior. Agora, a lente convergente só fornece imagem virtual, direita e maior? Não. Se o objeto se afasta da lente, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de você ver essa imagem de cabeça para baixo. Então, quando o objeto se afasta da lente, ele vai ver uma imagem, ele pode ver uma imagem de cabeça para baixo. Por quê? Porque você se afastou da lente, então você pode estar depois do centro de curvatura, aí a imagem vai ser real, invertida e menor. Se tiver entre o centro de curvatura e o foco, vai ser real, invertida e menor. Então, observe, não esqueça, lentes divergentes equivale a espelho convexo. Imagem virtual, direita e menor. Morreu. Lente convergente, igual a espelho côncavo. Como é que é a imagem? A imagem só é virtual, direita e maior se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho ou entre o foco e o centro óptico da lente. Se o objeto estiver no foco, as imagens vocês já sabem que são impróprias. Lente convergente. Se o objeto estiver depois do centro de curvatura, imagem real, invertida, menor. No centro de curvatura, real, invertida, igual. Entre o centro de curvatura e o foco, real, invertida, maior. No foco, ela é imprópria. E entre o foco e o centro óptico, ou vértice, se for no caso do espelho, virtual, direita e maior. Essa dica é perfeita, porque é dica das imagens. É muito importante a exploração das imagens nos concursos, independente de ser a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem a prova do Exame Nacional e alguns estados você tem as suas específicas, ok? Vou dar mais uma dica na parte de eletricidade, ok? Vê só, uma coisa muito importante de geradores, vem olhar aqui no nosso slide, é você ter aqui, ó, gerador, ok? E aqui você tem um receptor. Potência dissipada no gerador, RI ao quadrado. Potência dissipada no receptor, RI ao quadrado. Potência total do gerador, E vezes I. Eletromotriz vezes intensidade de corrente. Potência útil do gerador, potência fornecida ou potência lançada. Então, potência fornecida, útil ou lançada pelo gerador no circuito, U vezes I. Potência consumida, potência recebida pelo receptor, U vezes I. É a mesma fórmula da potência, fornecida pelo gerador, é a potência consumida pelo receptor. E aqui, a potência útil do receptor, E vezes I. Veja que aqui a potência total E vezes I, aqui a potência útil E vezes I. Potência fornecida do gerador é a mesma fórmula da potência consumida no receptor. E a potência dissipada, a expressão também é a mesma. Então, vocês têm que se ligar nas semelhanças. Tem gente que se preocupa mais com as diferenças. Agora eu vou dar uma dica rapidinho aqui para você lembrar. Esse linha que vem em alguns livros é só para você diferenciar força eletromotriz do gerador de força contra eletromotriz do receptor. Resistência interna do gerador com resistência interna do receptor. Ok? Então, EI, UI, EI. RI ao quadrado é a potência dissipada. Então, essas dicas, faltando 30 dias para o Enem, a gente coloca coisas que a gente acha fundamental que você lembre. Boa prova!